E aí, galerinha do Matemática Sem Noção, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou apresentar 3 sequências e eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar descobrir uma característica comum a estas 3 sequências. Você percebeu que nestas sequências, a partir da segunda posição, os termos são obtidos somando ou subtraindo um valor fixo? Então, sequências que possuem esta propriedade são chamadas de progressões aritméticas e falaremos um pouco mais sobre elas após a vinheta. Produção, a outra vinheta. Agora sim. Vamos identificar nestas 3 sequências que foram apresentadas qual é o número somado ou subtraído, ok? Vem comigo. Na primeira sequência, percebemos que para transformar um termo em outro, um termo no seu posterior, nós temos que somar 7 unidades. 6 mais 7, 13. Da mesma forma que 13 para 20, nós somamos 7 unidades. E esse número se mantém comum, fixo, para que a gente obtenha todos os termos. Então, esse número que nós utilizamos foi o 7. Já na sequência de baixo, nós temos os valores diminuindo. Então, o valor que é usado para transformar um termo no próximo é o menos 3. Então, 48 menos 3, 45, menos 3, 42, menos 3, 39 e assim por diante. Então, o número aqui é menos 3. Agora você percebe que na última sequência, mesmo que os termos sejam todos iguais, a gente também soma o mesmo número. E adivinha qual número? Muito bom, o 0. Então, o 0, por ser elemento neutro, a gente está somando ou subtraindo o 0. E desta maneira, os termos ficam todos comuns. Que coisa, não é? Então, a progressão aritmética pode ser definida da seguinte forma. Mas eu confesso que eu prefiro outra definição, que é a seguinte. Eu gosto dessa definição porque esta diferença que é comum, nós chamamos de razão, e é exatamente a razão que classifica a progressão aritmética como crescente, decrescente ou constante. Veja, nesses exemplos aqui, nós temos uma razão positiva, a razão que eu vou batizar pela letra R. Quando esta razão é positiva, a nossa sequência, a nossa progressão aritmética é chamada de crescente. Quando esta razão é negativa, no caso da segunda, nós batizamos ou nós classificamos a sequência como decrescente. E, finalmente, na última, que nós temos a razão valendo 0, nós temos a progressão aritmética dita constante ou estacionária. Ok? As progressões aritméticas representam uma ferramenta poderosa na resolução de problemas em matemática. Mas, para isso, precisamos conhecer as suas relações. Uma delas é a chamada fórmula do termo geral. Quando conhecemos os primeiros termos da sequência, obter o termo geral não é complicado. Inclusive, porque nós vamos fazer uma relação com uma progressão aritmética bastante particular. Você já ouviu falar da sequência dos múltiplos positivos, ou as tabuadas, não é?
Veja um exemplo aqui. Vamos considerar a progressão aritmética dado por 5, 13, 21, 29 e assim por diante. Você percebe que a diferença entre esses termos é sempre 8. Então, a razão, que é a diferença de um termo menos o seu anterior, é 8. Então, o que nós vamos fazer? Vamos comparar esta sequência a uma tabuada original. Escrita a tabuada do 8, os múltiplos positivos do 8 acima, nós vamos fazer uma comparação entre essas duas sequências. Você observa que a sequência de baixo, ela é a tabuada do 8 deslocada. Você precisa descobrir qual é o ajuste que você faz para transformar o 8 em 5, o 16 no 13, o 24 no 21. Esse ajuste que nós fazemos é uma subtração por 3. Você tem que diminuir 3 unidades para que essa sequência se transforme na sequência que nós estamos tentando descobrir o termo geral. Agora, o que nós fazemos? Escrevendo a notação do termo geral AN, nós vamos colocar a posição multiplicada pelo valor da razão. Escrevendo apenas 8 vezes n, nós estamos escrevendo os múltiplos do 8, a tabuada do 8. Só que agora nós vamos colocar aqui o ajuste feito. Então, o termo geral daquela sequência abaixo é 8n menos 3. Se você observar aqui, substituindo o n pelas posições, nós vamos obter todos os termos da sequência. Não é bacana isso? Vamos para um próximo exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos uma progressão aritmética decrescente. E, para obter o valor da razão, nós subtraímos, então, 17 menos 23. Ou 11 menos 17. Para determinar a razão, basta que você escolha 2 termos consecutivos da sua sequência e faça a diferença um termo menos o anterior. Feita então esta continha, que pode ser utilizando qualquer 2 termos da sequência, nós chegamos no menos 6. Então, esta é a razão da nossa sequência. Então, nós temos a tabuada ou os múltiplos do menos 6. O termo geral já vai ser dado utilizando a razão, menos 6, multiplicada pela posição, 6 negativo vezes n. Agora nós temos que fazer aqui um pequeno ajuste. Aqui nós temos a sequência que eu vou chamar original. Qual a conta que você faz para transformar menos 6 em 23? Qual a continha que você faz para transformar menos 12 em 17? Muito cuidado. Vou utilizar aqui o menos 12 e o 17. Você tem que se lembrar que quando você trabalha com números negativos, talvez você seja enganado. Por isso eu vou fazer uma reta numérica e vou colocar o menos 12 está aqui e o 17 está aqui na frente. Qual o valor que você usa para transformar o menos 12 em 17? Se você analisar, você vai ter que somar aí 29. Você precisa percorrer 12 até chegar no zero, mais 12, e do zero até o 17, mais 17. Então, ao todo, você faz um ajuste de 29. Esse é o termo geral da sequência, ok? Para finalizar esta videoaula, deixe então registrado um resuminho. Mas não se esqueça, nós só podemos utilizar essa estratégia se nós conhecermos os primeiros termos da progressão aritmética. Nas próximas aulas, falaremos do termo geral da progressão aritmética da maneira que ele é apresentado nos livros, nas apostilas e muito provavelmente da forma que você
conhece. E para saber se você entendeu ou não a explicação, deixo esta sequência para você escrever nos comentários qual é a fórmula do termo geral. Um grande abraço e até mais!